Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso tradicional boletim do mercado do boi gordo, entendendo aí a movimentação dos preços da arroba do boi gordo, dos preços da carne, enfim, como o cenário vai sendo montado aí, principalmente para indicação de cotações futuras. Quem está comigo hoje é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação do mercado, mas vamos destacar também as exportações. Números de exportações saíram meio que atrasados nesse mês de fevereiro, números relacionados aí ao janeiro, mas já estão na ponta do lápis lá do Iberville Neto, ele vai trazer os detalhes para a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Vamos começar com o mercado do boi, principalmente para entender como é que estão os preços e que momento a gente está passando nesse início de fevereiro, Iberville. Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, a gente está com um cenário de mercado testado, tá? Essa semana começou com frigoríficos dando uma testada no mercado. O escoamento na última semana, ele não foi de desvalorização na maior parte por maior parte dos cortes, na maior parte das situações, mas foi um pouco mais calmo aí do que estava sendo esperado. E não quer dizer que foi ruim, porque a gente estava no início de mês, né? A gente está ainda na primeira quinzena, mas não foi um consumo que puxou muito, tá? De maneira geral, a gente está falando de um mercado que começou a ter um pouco mais de pressão de baixa. As programações de abate em geral estão um pouco mais confortáveis. Quando a gente pega aqui, usando o Datagro como referência, a gente está falando de 12 dias no fechamento da última semana para São Paulo. E isso são dias corridos, né? A gente tem que fazer essa ponderação frente a alguns outros indicadores que às vezes usam dias úteis. Mas a gente está falando de programações um pouco mais confortáveis, e eu diria que é um momento um pouco mais pesado para o mercado do boi gordo frente ao que vinha sendo observado nas últimas semanas. Não acreditamos, na nossa expectativa, a gente não está falando aqui Nós não estamos esperando uma pressão de baixa tão forte ao longo dessa safra, mas hoje a cara do mercado é um pouco mais de testes negativos, sim. Quando você fala de testes, Iberville, vamos pegar São Paulo como referência ou qualquer prazo que você achar pertinente aí. Como é que estão acontecendo esses testes aí? Qual que é a referência? O que que o mercado está testando? Alexandre, hoje quando a gente fala em São Paulo, uma referência seria em torno dos 325, aí, que o fechamento da última semana, né? Da Tagro, CPE, alguma coisa em torno de 325. Hoje há informações de testes na casa de 315, mas também há informações de negócios em 330. Ou seja, realmente é aquele mercado que o frigorífico dá uma testada, vê o que que cola, né? E aí, dependendo, um pecuarista ou outro que está precisando vender um pouco mais, ele acaba aceitando esses valores menores. A gente não. O mercado está um pouco mais pesado, isso é fato, ele está mais para algum ajuste negativo ou uma esfriada do que vinha sendo observado, mas não sei se ele tem tanto espaço para voltar muito, não. E esse mercado mais frio tem a ver com basicamente a demanda, Iberville? Ou tem oferta Essa, aparecendo aí no mercado? esse cenário de escalas, ele ilustra essa oferta que deu uma aumentada, né? Quando a gente fala perto do que vinha sendo observado ao longo de janeiro, a necessidade não, a facilidade de compra da indústria aumentou um pouquinho, o frigorífico está conseguindo comprar um pouco mais e um pouco mais para mais distante, né? Alongou um pouco as escalas, isso permite que ele teste valores menores. Então, a gente está falando de um cenário que escoamento, começo de mês, é o melhor período do mês, e fevereiro costuma ser melhor do que janeiro no escoamento. As exportações tiveram um ritmo que deu uma acalmada nas últimas semanas de janeiro, mas o mês fechou com um bom volume. Então, eu diria que nesse momento a gente se for para culpar alguém, eu diria que a oferta deu uma aumentada um pouco, tá? E seria mais pelo peso da oferta do que pela demanda propriamente dita. Vamos então entender o que aconteceu. A oferta ela tem a ver com aumento de animais prontos para abate do pasto, Iberville? De confinamento? O que você tem acompanhado? Mais fêmeas, enfim. Alexandre, quando a gente pega o abate de fêmeas, ele aumentou até na comparação anual.
A gente tem um abate, dados preliminares agora de janeiro, ele aumentou 3,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O abate de machos diminuiu 3%. Abates preliminares CIF aqui. E o abate geral, ele caiu 0,4%. Então a gente está falando daquela tateada de início de redução de oferta, mas as fêmeas ainda tiveram uma oferta maior do que no mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente fala de fêmeas, a gente veio, por exemplo, no outubro nós tivemos redução do abate de fêmeas na comparação anual, novembro redução, aí dezembro e janeiro esses aumentos aqui. Então, como a gente teve um cenário de El Niño muito forte ao longo do ano em 2024, isso pode e, na nossa visão, deve ter influenciado essa distribuição de oferta. Então, não necessariamente esse aumento de oferta de fêmeas na comparação anual, ele indica que a gente vai ter mais um ano de descarte de matrizes no fechamento de 25. Na nossa visão, 2025 tem uma probabilidade bem interessante de ser o primeiro ano de redução de abate de fêmeas. Inclusive, esse é o nosso cenário base, é o que a gente segue com essa expectativa mesmo com esse janeiro de alta anual no abate de fêmeas. Mas é possível dizer que o processo de retenção de fêmeas não começou ainda, Iberville? Isso, ele ainda não come... Nós tivemos algumas sinalizações, Alexandre, dependendo da conta que é feita, quando a gente faz uma conta aí considerando um abate em 12 meses, para tirar um pouco da sazonalidade, né, que nos 12 meses anteriores, a gente já está, desde meados de 2024, num certo platô de participação de fêmeas. Então, isso pode ser um indicativo de uma redução iminente aí, né, acontecendo nas próximas semanas. Semana não, desculpa, nos próximos meses. Então, é a nossa expectativa, inclusive. Dependendo do estado, eu fui até ver se eu achava que na manga não consegui encontrar no jeito. Mas, dependendo do estado, nós já temos alguns estados com redução de participação de fêmeas nessa comparação que eu comentei. Esses dados que eu estou trazendo aqui, que eu citei, eles são em nível nacional, né? Mas em nível regional, nós temos alguns estados que já estão com um movimento de retenção de fêmeas. Obviamente, não são a maioria, porque em nível nacional a gente ainda teve esse abate de fêmeas maior. Você acredita que essa participação de fêmeas ainda continua ao longo de fevereiro ou isso deve ir diminuindo aí conforme os meses vão passando, Iberville? Alexander, a gente teve uma diminuição do abate de machos agora em janeiro, na comparação anual, e a tendência é que o primeiro semestre seja, vamos dizer, importante do ponto de vista de participação de fêmeas. E aí a gente já vem colhendo um pouco dos frutos, pensando em oferta de machos, colhendo um pouco dos frutos de um mercado lá em novembro, né? Então, adiante aqui, pensando naquele gado que seria fechado, ou que que entraria no sistema mais intensivo, não é o forte do período, né? A gente está em época de safra, mas para esse gado ele já sentiu um mercado derretendo ali, derretendo do Em pico de preços, oferta. né? Ali no final de novembro. Então, eu diria que talvez a gente possa ter um nível de participação de fêmeas ainda alto, mas talvez também por queda de machos, tá? Eu não diria que o número absoluto de fêmeas vai continuar subindo nos próximos meses e ao longo de 2025. Só que agora, nos próximos meses, é possível que a gente tenha alguma lacuna aí da oferta do gado oriundo de um sistema mais intensivo por diminuição de atratividade lá no final de novembro, tá? Pois Que foi é, aquela queda forte. um dos fatores também que impacta nessa retenção ou não das fêmeas é o preço do bezerro, né, Iberville? Como é que está a reposição nesse momento? A gente pega agora os dados de janeiro, para pegar um mês fechado, vamos dizer, mais mês a mês ou semana a semana, o mercado ele veio meio frio e ganhou um pouco de força nesse começo do ano, né? Mas ele veio um pouco mais de lado aí, se a gente pegar médias. Agora, quando a gente fala de preço médio em janeiro, ele subiu na casa de 32%. Deixa eu, para falar o valor exato. Ó, fevereiro, parcial de fevereiro já aqui. Eu tava com o número de janeiro na cabeça, mas parcial de fevereiro. A gente está falando de uma alta de 37,5% na comparação com fevereiro do ano passado. Boi magro subiu 36,8% na mesma comparação e o boi gordo 37,2%. Então a gente está falando de altas de mesma magnitude. Na comparação anual, a gente está com as trocas no mesmo patamar. Muito bem.
Bom, Iberville, entendemos então que tem aí uma oferta chegando e que janeiro se mostrou interessante até em termos de oferta de fêmeas, mas e as demandas? Vamos começar com a demanda interna. O que, que dá para avaliar da demanda nesse momento, Iberville? Todo mundo estava com expectativa muito grande na volta às aulas, né? De alguma forma, você tem percebido alguma alteração no consumo? Alexander, a volta às aulas, claro que ela acaba trazendo um pouco mais as famílias para a rotina, né? Mas aqui a nossa leitura, a gente costuma atribuir uma melhoria mais do consumo de lácteos, do consumo desse outro setor aí do agronegócio do que propriamente De carne, né? do mercado de carnes. O mercado de carnes, claro que a partir do momento que a gente passa janeiro, tem um efeito positivo que coincide com a volta às aulas. Então é difícil também de atribuir. Mas na nossa leitura é mais relacionado à passagem daquele pior momento do que efetivamente a volta às aulas, essa melhoria de consumo, de escoamento que normalmente acontece em fevereiro. Fevereiro não, nos meses, à medida que a gente vai deixando janeiro para trás, né? Janeiro a gente tem aquela queda mais abrupta de escoamento e depois isso vai ficando para trás. Quando a gente fala de cenário internacional, a gente teve exportações em um bom patamar aqui, foram 180,5 mil toneladas em janeiro, queda de 0,7% na comparação com janeiro de 24, mas janeiro de 24 foi o maior volume da história. Então a gente está falando aí de um janeiro dentro das máximas históricas. Pensando em mercado internacional, a gente tem também a questão do câmbio, que deu uma voltada. Isso tem que ser acompanhado, tá? Quando a gente fala de relatório Focus, ele ainda projeta R$ 6, pelo menos até a semana passada, ou de hoje, eu não olhei ainda, mas semana passada falava de R$ 6 por dólar no final de 2025. Então é um câmbio que favorece as exportações, e o câmbio na casa aí dos 5,80, que está em torno disso atualmente, também não é um câmbio ruim para exportação. Então a gente tem esse cenário aqui no mercado externo que acreditamos que seja positivo nas próximas semanas e meses, deva continuar positivo. China voltando do período de ano novo deles lá. E aqui no mercado doméstico, misturando um pouco os dois até, né? No mercado doméstico, a nossa expectativa é de um consumo que vá melhorando gradativamente, mas com um ponto de atenção que é o cenário econômico, né? A gente tem um cenário econômico com a inflação é, incomodando, né? Inflação de alimentos especialmente incomodando, e tem gerado, inclusive, ideias. Não sei nem como rotular essas ideias para manter o nível da nossa conversa, mas são Hum. ideias bem fracas que têm surgido aí como resultado. Quando você quer conter preço de alimentos, você tem que estimular a produção e produzir mais, né? E não limitar a exportação. A Argentina teve um exemplo muito claro disso em 2006, ficou quase uma década para recuperar as exportações. Isso é importante que você está falando aí, Berville, que a comida barata a gente tem com incentivo à produção, não enfim, desestimulando o produtor, desestimulando o pecuarista que a gente vai conseguir diminuir o preço, né? Infelizmente, realmente, essas histórias aí que estão veiculando não são as melhores coisas para se fazer. Mas, enfim, vamos detalhar então as exportações, Iberville, porque as exportações têm sido um diferencial importante aí, principalmente para a manutenção de preços da arroba, né? O que dá para falar dessa exportação de fevereiro, já que agora a gente tem, de janeiro, desculpe, já que agora a gente tem fechado, né, definitivamente aí os embarques pela CSEX? Isso, Alexander. Os dados da CSEC saíram agora na sexta-feira, né? Quando vira o mês, eles demoram um pouquinho mais para soltar, que eles já estão soltando agora os dados fechados. Antes a gente tinha dados preliminares, depois fechados. A gente teve aqui, ó, uma exportação para a China de 91 mil toneladas, uma queda de 5,3% na comparação com o ano passado. China representou metade do que a gente mandou para fora agora em janeiro. Estados Unidos ficaram na segunda posição com 16,5 mil toneladas e uma queda de 8,7% na comparação anual. Lembrando que isso aqui é carne bovina in natura, e quando a gente fala, às vezes, até das cotas de carne para os Estados Unidos, que a gente tinha preenchido uma boa parte, segundo algumas informações que saíram, a gente tem uma diferença, né? A carne, essa cota é relacionada à carne que entra lá.
e não a carne que sai aqui do Brasil. Esses números aqui são da Secex, são os dados de carne que sai do Brasil. Existem até algumas jogadas, entre aspas, que os fornecedores esperam virar o ano para internalizar essa carne lá. Tem algumas manobras que são feitas também para aproveitar essa cota sem isenta de impostos, né? Então a gente tem que acompanhar isso. Na terceira posição, Chile, com um aumento de 44% nas exportações, nas compras do Brasil, foram 8 mil toneladas para lá. E a Argélia, que passou de 1.000 toneladas no ano passado para 7,8 mil toneladas agora em janeiro. Então, a Argélia surgindo aqui entre os principais, é um país que não costuma ter esse destaque. Mas é começo de ano, né? Um mês só. A tendência é que ao longo do ano a gente volte para aquela distribuição mais próxima do que a gente está acostumado. Ô, Iberville, o que esperar da China, Iberville? Alexandre, a nossa expectativa é de que a China compre bons volumes esse ano. Quando a gente pega o preço médio que a China pagou agora em janeiro, ele foi 11,2% maior em dólares do que no mesmo período do ano passado. Então a gente vinha com preços de carne enviados para a China em 2022. Aqui eu estou comparando só os janeiros, tá? Para a gente ter uma base de comparação. Em 2022 a gente exportou para a China 6.250 dólares por tonelada. 2023, janeiro também, 4.890 dólares. 2024, 4.400 dólares. E agora 4.920 dólares. Muito número falado assim, é muito de visualizar, mas só para a gente ter uma ideia. Foi o melhor janeiro em termos de preços desde 2022. 2022 foi 6 e pouco, nem se discute. Mas de 2023, 2024 e 2025, a gente está tendo o melhor janeiro em preço médio de carne vendida para a China. Isso é muito interessante. Quando a gente fala de Estados Unidos, o preço médio caiu 0,9%, mas o preço médio para os Estados Unidos é um pouco acima da média geral para o Brasil. E o Chile, com um preço médio de 11% maior do que a média geral brasileira agora em janeiro. Ou seja, estamos melhorando nossos preços no mercado internacional, no final das contas, Iberville? Estamos. Quando a gente pega a média de todos os clientes, isso foi uma evolução de 11,2% no preço em dólares. Eu tô sem o valor aqui com efeito cambial na manga, mas em dólares foi de 11%. O câmbio está mais valorizado que no mesmo período do ano passado, então em reais a gente está falando de valores acima disso. Isso significa na prática que o frigorífico estaria apto a pagar mais pela arroba? Alexander, os dados, como saíram agora, não estão atualizados de janeiro. Quando a gente fala dos dados de dezembro, o frigorífico estava tendo uma relação carne exportada versus arroba dentro de uma média histórica ali. Quer ver? Deixa eu fazer uma conta. Vamos pegar um 320 por arroba dividido desculpa, 325. Vamos pegar São Paulo como referência, dividido por R$ 6. A gente está falando de R$ 54 por arroba. 54 dólares por arroba. Isso dá uma relação com a carne exportada em janeiro de 93 arrobas por tonelada exportada. É uma relação não está muito longe das médias, tá? Ela não tá das mais folgadas. A gente já teve essa relação chegando a 106 em alguns momentos, mas ela não tá das mais apertadas. Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui esse histórico. Dezembro foi 94, agora a gente tem esse 93 que eu comentei, mas novembro, por exemplo, foram 83 arrobas por tonelada exportada, ou seja, uma relação mais justa. E agora está 10 arrobas acima disso. Tá? Se a gente pegar uma média dos últimos, desde o início de 2023, por exemplo, a gente tem uma média de 95,4 arrobas de boi gordo por tonelada exportada. Agora a gente está com uma relação de 93. Então está dentro da média aí, tá naquele patamar que se faltar oferta e o frigorífico precisar pagar mais, ele está dentro de uma mediana histórica, mediana, né? Uhum. É claro que quando a gente fala disso, Alexandre, só para você fazer uma ponderação, quando a gente fala de atacado, a relação de preços no atacado, a relação de preços dessa carne exportada, a gente está sempre falando de valores médios que dão uma indicação, né? Claro que se eu tiver um frigorífico vendendo carne
de Rondônia para os Estados Unidos, ele tem uma margem de comercialização. Vendendo agora para a China, saindo de São Paulo, saindo de Mato Grosso, que estão com as arrobas mais caras, e China paga um pouco menos atualmente, tá melhorando o preço, mas paga menos do que os Estados Unidos, por exemplo, aí eu tenho uma outra relação de preços. Tá? Então, é só essa ponderação, porque às vezes parece que a coisa está muito boa ou muito ruim, que a gente está falando que está muito para um lado ou para o outro, mas sempre tem as realidades e realidades. É. Ô Iberville, quando eu perguntei da China, a gente viu que a China começou bem o ano comprando e tal, daí chegou o ano novo lunar lá, o feriado deles prolongado, deu uma patinada que é normal para a época do ano, mas o feriado por lá acabou. Já dá para perceber uma volta das compras chinesas ou os produtores chineses devem continuar resmungando, hein? Porque eles estavam bravos com o preço da carne brasileira, né? Os produtores chineses estavam bravos pelo preço baixo, né? Pela competição. Sim, sim. Agora eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um cenário, se o câmbio não fizer não der uma sacudida muito grande, aí quando a gente fala de câmbio, a gente tem sempre a questão fiscal que só Deus sabe, para ser bem sincero, ninguém sabe o que vai acontecer com a questão fiscal no Brasil. Agora, se o câmbio não mudar demais, a tendência é que o preço da nossa carne ganhe espaço, ganhe valor e incomode menos o produtor chinês. Aí tende a começar a incomodar um pouco mais o consumidor chinês, como tem incomodado em outros países aí, pensando em carne bovina. Quando a gente pega a carne bovina em Tóquio, por exemplo, no varejo ela subiu na casa de 11% nos últimos 12 meses. E esse é um dos motivos pelos quais a gente coloca fichas na abertura de mercado para o país, né? Inclusive esse assunto tem sido mais citado e mais comentado do final do ano para cá. Vamos ficar na torcida também quanto a isso. Inclusive com mercados importantes como o Japão, a própria Coreia do Sul, enfim, países que podem trazer um incremento no preço pago da carne brasileira, né, Iberville? Isso. A gente tem essas características aí. Nós temos também outra característica é que Japão tem uma exigência de idade, exigia carne com até 30 meses dos Estados Unidos, até alguns anos, até 2019, se não me falha, e tinha uma exigência ainda mais restrita, eram animais ainda mais novos. No começo da década ali de 2010, 2011, se não me engano, caiu uma exigência que era na casa, se não me engano, eram 20 meses, era uma coisa bem restrita, salvo algum engano aqui, mas isso eles foram aumentando essa idade. E no final da última década, eles tiraram essa exigência dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eles começarem a comprar a nossa carne, eles não vão vir aqui comprar vaca velha. Eles vão vir comprar esses animais que têm se tornado mais presentes aí na nossa realidade devido ao estímulo da China nos últimos anos. Será que a gente vai ver de novo o ágil voltando aí? A gente viu isso acontecer com o boi China, será que agora vai ter o boi Japão também? Será que vai ter o boi Japão? Esse é um ponto, Alexandre. Eu acredito que, como vamos dizer, o volume que a China tem comprado, eu acho que a demanda japonesa ela vai beneficiar o mercado, vai ser muito positiva, mas eu não sei se já não vai conseguir ser absorvida dentro dessa realidade nova aí do boi China, né? Não sei que o boi Ásia, talvez, alguma coisa assim. Agora, eu acho que o Japão ele tem muito potencial. O Japão é o terceiro maior importador de carne bovina do mundo, perde só para China e Estados Unidos. China e Estados Unidos, coincidentemente, são os nossos maiores compradores, mas eles também são os maiores importadores em nível global de todos os clientes, todos os fornecedores. Então, quando a gente pega Japão e Coreia do Sul, eles são o terceiro e o quarto, nessa ordem, compradores. Tem potencial? Tem, mas eu acredito que no primeiro momento o Japão vai comprar um pouco mais, de maneira um pouco mais calma, tá? Eu não sei se ele vai vir com aquela demanda ávida como a China veio, até porque ele tem características de consumo ali mais particulares. Mas, sem dúvida, na nossa visão, vai ser importante. O que eu quero só ponderar é que, em relação àquela enxurrada de carne que foi para a China, eu acredito que a gente não vai ter alguma coisa na mesma magnitude, apesar de ser algo muito positivo para preço e muito positivo para a cadeia como um todo. Vamos esperar para ver, sem contar aí com, né, com uma mudança muito drástica antes de entender como é que o mercado vai funcionar. Mas, enfim, é uma expectativa boa. Segundo a própria BIEC, já estão bem avançados aí
as negociações com o Japão, principalmente, que muito possivelmente esse ano a gente tenha boas notícias aí sobre a evolução das exportações lá para aquele país. Muito bem, Iberville, de uma forma geral, então. Então, a gente tem uma oferta aparentemente aumentando. Em janeiro, você destacou que teve um aumento aí de fêmeas nas escalas de abate. Podemos ver um aumento de animais também se despontando agora em fevereiro. Temos um consumo interno que temos lá as dúvidas em relação à evolução de consumo, até por conta da própria inflação que está se dando sobre os alimentos, e a carne não está fora aí dessa inflação. E temos a exportação que foi bem em janeiro, que tem tudo para continuar bem em fevereiro, mas que precisa deslanchar, certo? A gente está falando de patamar próximo do ano passado, que foi o melhor ano da história, mas ela teve uma arrefecida nessas últimas semanas de janeiro. Só que agora a volta da China para as compras aí, passado esse ano novo chinês, a gente vai ter uma recomposição de estoques que normalmente ocorre, né? Ela não é na mesma magnitude, na mesma força, não costuma ser, na mesma força da preparação para o ano novo. Mas se o ano novo teve uma boa movimentação, e isso a gente vai confirmando nas próximas semanas, a tendência é que haja um aumento de demanda aí do país também para repor esses estoques. Pensando no comportamento desses componentes aí de formação de preços, o que dá para esperar agora para o mês de fevereiro em termos de precificação da arroba, na sua opinião? Alexandre, pela toada que o mês começou aqui, a gente está falando de um mês que está um pouco mais pressionado. Só que aí a gente tem alguns indicadores, por exemplo, o diferencial de base bem próximo sendo observado em Mato Grosso. Isso acaba sendo um indicativo interessante. Quando o diferencial aproxima em outras praças, isso costuma se ajustar por queda na praça ou por aumento em São Paulo, né? Só que como a gente está falando de Mato Grosso brigando um pouco sozinho, com esse preço mais forte, frente a outras praças que realmente tiveram uma queda, eu acho que o mercado para fevereiro está um pouco mais pesado. Eu não, quando a gente tem diferenciais aproximando de maneira geral, isso costuma ter um reflexo na valorização em São Paulo. Como a gente está falando de Mato Grosso com uma situação mais específica e outros estados cedendo um pouco nesses últimos dias, a nossa visão está um pouco mais de um mercado um pouco mais pesado, pensando em fevereiro, aqui na média de fevereiro. Tá? Mas nós continuamos fazendo a ponderação e nosso cenário ele segue esperando uma safra, um final de safra relativamente mais firme do que nos últimos anos. Porque nós acreditamos que essas fêmeas que ainda estão vindo a mais para o gancho, elas vão dar uma acalmada. Pelo menos Isso, ainda não desistimos da nossa tese aqui. Claro que janeiro veio na direção oposta. Na nossa leitura, isso pode ter muito a ver com o que aconteceu do ponto de vista climático, mas nós ainda acreditamos que ao longo do ano a gente vai ter um cenário mais na direção de menos fêmeas indo para o abate, ou início de uma retenção de fêmeas, início de uma diminuição de oferta de fêmeas. isso pode ficar mais perceptível quando, Iberville? A partir de abril, maio? Alexandre, como o jeito que a gente faz a leitura sempre na comparação anual, então a sazonalidade está toda embutida ali, né? Por quê? Porque é, o primeiro semestre é o período em que mais fêmeas vão para o gancho. Só que quando a gente compara fevereiro com fevereiro, março, outubro com outubro, a gente está sempre tirando essa sazonalidade. Eu diria que o efeito de atraso de terminação dessas fêmeas, que pode ter arrastado um pouco de fêmeas de novembro, dezembro para esse começo de ano, eu diria que ao longo ali desse final de safra, a gente já possa ter um cenário mais nessa direção. Então, eu diria abril, maio, um cenário na comparação anual, tá? Talvez um pouco mais na direção de retenção. E aí eu estou sempre fazendo a comparação anual. Março e maio são os meses nos quais a gente tem mais abate de fêmeas historicamente, tá? Se a gente distribuir o abate de fêmeas ao longo do ano, março e maio costumam ser os picos. Mas eu acredito que esse atraso de terminação devido às questões climáticas no ano passado, ele vai sendo distribuído e a hora que a gente chegar mais para o final da safra, essas fêmeas que atrasaram um pouco, elas já tenham sido
distribuídas nos abates de fevereiro, março e abril. Muito bem. Então seria a nossa leitura. Eu acredito que abril e maio a gente já tenha um cenário menos pressionado, porque menos fêmeas devem estar disponíveis na nossa leitura que a gente tem até o momento. Muito bom. Muito bem, Iberville. Meu caro, bela análise. Obrigado aí por estar mais uma vez conversando com a gente, estar disponibilizando números importantes aí para a nossa audiência, Iberville. Volte sempre, meu amigo. Sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Alexander. É um prazer. Contem com a gente. Um abraço. Abraço, até a próxima. Muito bem. Vamos aos números, né? Vamos entender como o mercado está se comportando. Vamos primeiro olhar a B3, mercado futuro, para entender como é que estão as variações dos preços. Fevereiro está caindo, olha aí, 0,94% a R$ 316. O março está pior ainda, R$ 315, uma queda de 0,82%. O maio, R$ 313,20, recuando 0,89%. O indicador do boi gordo, a gente precisa trocar isso aí, não é mais o indicador CPEA, é o indicador Datagro, mas o indicador CPEA, como referência aí para a gente acompanhar, 324,60, uma queda de 0,7%. Esses são os números na B3, números do mercado em andamento, mas a gente tem também a finalização das negociações aí na última sexta-feira. Por exemplo, a gente teve movimentação em Barretos, no interior de São Paulo, com negócios se mantendo estáveis ali, segundo a Scott Consultoria, nos R$ 325. Araçatuba também estabilidade nos R$ 325. Estou falando de preço a prazo, 30 dias aí no levantamento da Scott. A gente teve uma movimentação positiva no norte do Mato Grosso, deixa eu achar aqui, norte do Mato Grosso. A gente... R$ 319, aumentou um pouquinho em relação ao vencimento anterior. Enfim, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, 305, manteve estáveis. Em Goiás, Goiânia, 302 também estável aí em relação a preços. A gente tem também o preço do Nelore, reposição, segundo a Scott Consultoria, no último dia 7, portanto, na última sexta-feira, preços em São Paulo de R$ 4.308,44, isso por cabeça. Em Minas Gerais, 4.210, em Goiás, 4.241, Mato Grosso do Sul, 3.966,75 e no Mato Grosso, 4.475,46. O Nelore, o boi magro, sendo aí mais valorizado, portanto, lá no Mato Grosso, pelo menos nessa lista aí de cotações que eu passei para vocês. Esse é o boi magro. Deixa eu ver se eu acho aqui o bezerro. Bezerro de 12 meses, em São Paulo, R$ 2.950,70, também preço por cabeça. Minas Gerais, R$ 2.916,90. Goiás, R$ 2.861,33. Mato Grosso do Sul, R$ 2.985,20 e no Mato Grosso, R$ 3.253,95, também da mesma forma que o boi magro, o bezerro também bastante valorizado lá no Mato Grosso. Muito bem, com essas informações a gente vai ficando por aqui, só lembrando que você é nosso convidado para continuar acompanhando toda a programação aqui da TV Notícias Agrícolas. Ao longo do dia você tem informações atualizadas, com sempre um especialista aqui trazendo novidades sobre temas importantes do mercado e também do agronegócio de uma forma geral. Fique conosco, não esqueça de participar, não esqueça de mandar a sua pergunta, enfim, deixe seu like, acione o sininho para que você possa acompanhar aí toda a programação da TV Notícias Agrícolas. Combinado? Grande abraço, até a próxima!